E o capítulo 21 do Evangelho de Mateus nos traz o início do último ato do drama da vida de Jesus Cristo. Aqui se inicia a entrada de Jesus em Jerusalém, exatamente como se previu nas Escrituras Santas. Era a época da Páscoa, e tanto em Jerusalém como em seus arredores, aquela região estava abarrotada de peregrinos. A história nos conta de que 30 anos depois deste dia em que Jesus entrou em Jerusalém, um governador romano fez um censo para saber a quantidade de cordeiros que naquela época da Páscoa se sacrificavam em Jerusalém. E ele descobriu que a cifra se aproximava do 250.000, ou seja, aproximadamente 250 mil sacrifícios. Se considerarmos ainda a legislação da época, que exigia para cada sacrifício de cordeiro que houvesse pelo menos um grupo de 10 pessoas, chegamos a um número expressivo de cerca de 2,5 milhões de pessoas só em Jerusalém, naquela época da Páscoa. Mas precisamos considerar também que nestes festejos não era apenas os judeus da Palestina que estavam ali em Jerusalém. Nesta oportunidade, vinham para a festividade judeus provenientes de todos os rincões do mundo. Ou seja, Jesus Cristo não poderia ter escolhido o momento mais oportuno para entrar na Terra Santa. Naquela época, Jerusalém era uma verdadeira aglomeração de pessoas, vindas de todas as partes do mundo, e todas elas estavam cheias de expectativas religiosas. Voltando ao texto bíblico. E estando Jesus e os discípulos próximos a Jerusalém, eles pararam em um povoado próximo ao Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 de seus discípulos à frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado próximo, e logo que vocês chegarem ali, encontrarão uma jumenta e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam até aqui. Se alguém falar alguma coisa a vocês, diga que o mestre precisa deles. Assim, deixarão vocês trazerem logo os animais. E a Bíblia Sagrada nos conta de que isto aconteceu para que se cumprisse o que o profeta havia dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado em um jumento e um jumentinho, filho de jumenta. Foi então que os discípulos foram até o local e fizeram o que Jesus havia ordenado. E tendo levado a jumenta e o jumentinho até Jesus, jogaram suas capas sobre ele e o Messias o montou. E a Bíblia Sagrada nos conta também que a grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas próprias capas ao chão e outros espalhavam ao chão ramos que tinham cortado de suas árvores. Tanto os que iam à frente como os que vinham atrás começavam a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas dos céus! E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou muito agitada e o povo perguntava: quem é este? E a própria multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. E estando Jesus já no interior do pátio do templo, ele expulsa a todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Jesus derrubou as mesas daqueles que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E tendo Jesus feito isto, se volta a eles e diz: nas Escrituras está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que cegos e coxos iam encontrar Jesus Cristo no pátio e ele os curava a todos. Foi então que os chefes dos sacerdotes e mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que Jesus Cristo fazia. E eles também presenciavam crianças gritando no interior do pátio: Hosana ao filho de Davi! Foi então que eles chegaram próximo a Jesus e disseram: você está ouvindo o que eles estão dizendo? E Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem nas Escrituras Santas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o perfeito sacrifício? E assim passou o dia, e Jesus os deixou, saindo da cidade e indo até o povoado de Betânia,
onde ali passou a noite. E no dia imediatamente seguinte, quando estavam voltando para a cidade, Jesus teve fome. E ele avistou uma linda figueira na beira da estrada e foi até lá para se alimentar. Porém, não encontrou absolutamente nada. Ali só havia folhas e nenhum fruto. Foi então que Jesus Cristo disse à figueira que nunca mais dê frutos. E na mesma hora, a figueira secou. E os discípulos, vendo tudo aquilo, se admiravam. Foi então que Jesus Cristo, voltando-se a eles, disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz a esta figueira. E não somente isto, mas vocês poderão dizer a este monte: erga-te e te lance ao mar. E isto acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que, tendo Jesus Cristo novamente chegado ao templo e estando ali ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e líderes judeus chegaram próximo a Jesus e perguntaram: Com que autoridade o Senhor faz estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E Jesus respondeu: Eu também vos faço uma pergunta. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Lhes pergunto: Quem deu autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? E tendo Jesus perguntado isto, estes líderes religiosos passaram a conversar entre si. E eles diziam entre si: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João Batista? Agora, se dissermos que foram as pessoas, então temos medo do que o povo possa fazer, pois todos acreditam que João era profeta. E tendo confabulado isto, eles se voltaram a Jesus e disseram: Não sabemos, Senhor. E Jesus respondeu: Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Porém, Jesus continuou: O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o filho mais velho e disse a este filho: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E o filho mais velho respondeu: Eu não quero ir, pai. Porém, depois, este filho mudou de ideia e foi trabalhar para o pai. E tendo o pai um outro filho, deu-lhe também a mesma ordem. Porém, este filho mais novo disse: Sim, pai, eu já vou. Porém, depois desistiu e não foi. Lhes pergunto: Qual deles fez o que o pai queria? E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus Cristo disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Porém, mesmo tendo visto isto, vocês não se arrependeram dos seus pecados e não creram em João. E Jesus prosseguiu contando-lhes uma outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu também um tanque para pisar as uvas e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns de seus empregados a fim de receber a parte que lhe cabia. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram em alguns e assassinaram outros. Foi então que o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois, o agricultor pensou: Mandarei o meu próprio filho, pois, com certeza, o meu filho eles irão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o filho do dono, e ele vai herdar toda esta plantação. Vamos matá-lo agora mesmo, e a plantação finalmente será nossa. Então, estes homens agarraram o filho, e o jogando para fora da plantação, o mataram. Então Jesus perguntou: E agora? Quando o dono da plantação voltar, o que fará com aqueles lavradores? E todos ali responderam:
com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a própria plantação a outros. Assim, estes lhe darão a parte da colheita no tempo apropriado. E Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma das coisas mais maravilhosas. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos no reino de Deus. Quem cair em cima desta pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, esta pessoa vai virar pó. E tendo os chefes dos sacerdotes e fariseus escutado estas palavras, eles sabiam muito bem que Jesus Cristo estava falando a respeito deles. Por isso, eles faziam planos para matar Jesus, mas tinham medo da multidão, porque o povo ali acreditava que Jesus Cristo era o profeta. E o capítulo 22 do Evangelho de Mateus nos traz a parábola das bodas. A Bíblia nos conta de que, estando Jesus diante da multidão, seguia ele falando a todos. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois, mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então, mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros, os bois gordos, e tudo está preparado. Que venham para a festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus próprios negócios. Uns foram para a fazenda, e outros ainda para o armazém. E outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. E o rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar as cidades deles. Depois, chamou seus empregados e disse novamente: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons quanto os maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. E quando o rei entrou para ver os convidados, notou que um homem não estava usando uma roupa de festa. Então perguntou a este homem: amigo, como é que você entrou aqui sem ter uma roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarre os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes. E Jesus terminou a parábola dizendo: muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que os fariseus saíram dali e faziam planos para conseguir alguma prova contra Jesus. Foi então que estes fariseus ordenaram que alguns de seus seguidores fossem até Jesus Cristo e lhe dissessem: mestre, sabemos que o senhor é um homem honesto, ensina a verdade sobre a maneira de se viver e não se importa com a opinião dos outros. Tampouco julga pela aparência. Então nos diga, Senhor, é ou não contra a lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia daquela pergunta e respondeu a estes homens: hipócritas, por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda com que se paga o imposto. E tendo eles trazido a moeda até Jesus, Jesus pergunta a eles: de quem é o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? E eles responderam: são do imperador, Senhor. Ao que Jesus então complementa: pois deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. E todos ali ficaram muito admirados quando ouviram os ensinos de Jesus. E naquele mesmo dia chegaram próximos de Jesus alguns saduceus
afirmando a ele que ninguém ressuscitaria. Eles diziam a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva. Assim, poderão ter filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. E a mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os outros 7 irmãos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher será esposa? Afinal, todos eles casaram com ela, Senhor. E Jesus respondeu: como vocês estão errados. Não conhecem nem um pouco as Escrituras, quanto mais o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém se casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E quando a multidão ouviu aquilo, ficou admirada com os ensinamentos de Jesus. E um fariseu, que era mestre da lei, querendo conseguir ainda alguma prova contra Jesus, pergunta: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Este é o maior mandamento e mais importante. E o segundo mandamento, mais importante e parecido com o primeiro, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. E estando ainda os fariseus reunidos, Jesus se volta a eles e pergunta: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? E todos ali responderam: de Davi. E Jesus voltou a perguntar: então, por que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como então o Messias pode ser descendente de Davi? E tendo Jesus dito isto, ninguém ali conseguia responder mais nada. E daquele dia em diante, nos conta a Bíblia Sagrada, não tiveram mais coragem de lhe fazer outras perguntas. Irmãos, dando continuidade ao projeto de extrair o máximo possível de ensinos destes capítulos que acabamos de assistir, os capítulos 21 e 22 deste Evangelho de Mateus, nos traz as passagens da purificação do templo, da figueira seca e da incontestável hipocrisia e maldade dos fariseus. Também temos os relatos de parábolas importantes como a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e também a parábola das bodas. Perceba, irmãos, tudo o que Deus mais repudia nesta vida é um coração revoltado, sujo, cheio de maldade, disposto a privilegiar o seu próprio interesse, nem que para isso signifique a morte de um inocente. Nos capítulos imediatamente anteriores, Jesus fala a respeito das crianças e as compara àqueles que entrarão no reino do céu. Já aqui, irmãos, Jesus traz um exemplo diametralmente oposto. Pessoas maledicentes, orgulhosas, cheias de si, que não pensam em mais nada senão apenas em manter o seu próprio status. Pessoas que muitas vezes se valem do nome de Deus para se autopromover. Pessoas que deturpam a mensagem e não veem nada de errado nisto, pois o objetivo deles não é Jesus, mas sim a própria autopromoção. Entenda, queridos, que a aparência exterior aos demais de nada nos vale. De que nos adianta sermos como aquela figueira seca, lindíssima por fora, cheia de plantas, mas por dentro
vazios, sujos, sem nenhum fruto que possa agradar o nosso Pai. A aparência aos demais, essa tentativa insana de querer parecer bem-sucedido na vida, tudo isso só te consome tempo, saúde e não te traz nenhum proveito espiritual. Pare agora mesmo, meu irmão, de tentar viver de fachada. Entenda que você precisa viver para Deus. Entenda que você precisa entregar a sua vida para trabalhar pela paz, pelo amor e pela verdade que somente encontramos em Cristo. Não sejas você como aquele filho desobediente que, embora tenha dito ao pai que iria trabalhar com ele, o enganou e não foi. Não sejas você como os lavradores maus, que só pensam em adquirir aquilo que não lhes pertencia, nem que para isso tivesse de mentir, enganar e até matar. Não sejas pego de surpresa como as noivas nécias. Seja prudente em sua vida, cuidadoso com as coisas do reino. Aprenda a desenvolver em sua vida os 2 maiores mandamentos do cristianismo. Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, alma e entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, nos disse Jesus, depende toda a lei e os profetas. Até o próximo vídeo.